Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, na medida do possível. Bom pessoal, ocorreu há pouco o Grande Prêmio da Espanha de 2024, né? Uma corrida ok, né? Nada a acrescentar demais nessa corrida. Assim, acho que foi uma corrida até movimentada, com certas imprecisões, vamos chamar assim, de quem realmente iria vencer a corrida. Assim, a gente teve esse estalo, pelo menos por alguns instantes, né? E eu acho que é até justo dizer que, graças a Deus, né, uma coisa boa dessa temporada, né, que, beleza, em termos de campeonato, a gente não vê muita esperança, o Verstappen vai ser tetracampeão, né, isso aí a questão é saber quando que ele vai ser tetracampeão, né, mas pelo menos a gente agora está vendo a Mercedes, né, nessa briga também, né, desde o Grande Prêmio de Mônaco a gente vê uma Mercedes até sólida ali, né. Então é uma coisa bacana de se ver isso, né? E a gente vê uma queda na Ferrari, né? A Ferrari que esse final de semana, para mim, foi oficialmente dizendo assim, né? Claro que foi apenas nesse, né? Não se sabe ao certo assim se pode ser assim nas próximas corridas, mas nesse GP, por exemplo, ela foi a quarta força, né? O que para mim é decepcionante, né? Eu acho que desde o Canadá ela já dava sinais claros assim que seria assim, né? Mas eu acho que hoje evidenciou bastante isso, né? Ferrari que inclusive trouxe atualizações, né? Vamos ver como é que vai ser na próxima etapa, né? Que vai ser na Áustria, né? Vamos ver se a Ferrari vai manter isso aí, né? Mas enfim, sobre a corrida, né? A corrida, como eu já falei, né? Acontece coisas diferentes, mas o resultado final é sempre o mesmo, né? O Verstappen, para mim, mostra por que ele é esse pilotaço. Para mim, acho que tudo que está acontecendo é muito mérito dele, na minha visão, né? Acho que a vitória de hoje é mérito dele. Eu não sei por que as pessoas insistem com essa mania de, não sei se é para consolar, eu não sei por que o Lando Norris foi o piloto do dia. Para mim, o piloto do dia chama-se Max Verstappen, porque para mim ele fez uma corrida muito foda. Para mim, ele fez uma corridaça e acho que se não fosse ele, o Norris aqui teria vencido, né? Falando sobre a largada muito, muito boa do Russell, uma largada fenomenal dele. Ele estava em quarto lugar, o Norris em primeiro, o Verstappen em segundo, o Hamilton em terceiro e o Russell em quarto, né? O Russell deu uma aula de largada, né? Só que ele conseguiu a proeza de desperdiçar essa largada fenomenal com uma tentativa de defesa asquerosa, com todo respeito, assim, sabe? Eu não entendi a tentativa de defesa dele. Beleza, era previsível que ele não conseguiria manter o Verstappen por muito tempo, mas eu não entendi o nexo dele fazer aquela manobra toda, né? Ali, para mim, deu de bandeja a primeira posição. Foi muito mais fácil do que se imaginava, né? As Ferraris, né, largando em quinto e sexto, né, o Leclerc até que largou bem, né, ele até largou bem, mas ficou muito a mercê das Mercedes, né, ele ficou muito refém ali, porque ele tentou arrancar pelo meio, né, e ali tava o Russell, né, tava o Russell e o Hamilton, e eles meio que fecharam, né, o Leclerc, e aí a largada boa dele ficou pro brejo, né, e aí na volta 3, né, onde inclusive acontece a manobra em que o Verstappen assume a liderança, o Sainz também ultrapassa o Leclerc, né? Inclusive sobre reclamações do Leclerc dizendo de que o Sainz ele fechou muito ali na curva, né? E realmente fechou mesmo, né? Mas aquela história, né? Um querendo se mostrar para o outro, querendo se impor um para o outro, é normal ter isso, né? Que se dane o fato de ser hoje a quarta equipe do grid, né? Que se dane. Né, tem que ter essas aberrações aí, né? Mas enfim, né? Bom, no mais, assim, eu notei ali que o Alonso, né, que né, vem infelizmente numa vibe muito ruim com a Aston Martin. A Aston Martin que para mim assim, a Aston Martin para mim já era, né? Eu não coloco mais fé nenhuma de que a Aston Martin vai trazer alguma coisa.
vai servir de alguma competitividade para alguma coisa, porque não adianta mais, né? Para mim já era essa expectativa que a gente coloca de que a Aston Martin vai chegar lá e não vai chegar porra nenhuma, e a gente sabe muito bem que, infelizmente, todo aquilo que ela alcançou, eu já falei isso em outros vários vídeos e torno a dizer aqui que a Aston Martin só foi bem ano passado porque a Mercedes e a Ferrari erraram no conceito de seus carros, continuaram com os seus conceitos próprios e não partiram para o conceito estilo Red Bull, né, ano passado. E aí a Aston Martin, ela se deu bem por causa disso, né, mas foi só isso, né, foi aquele lampejozinho ali só, né. Todo mundo largou de pneus macios, tá? Só Alexander Albon foi o único piloto com pneus médios de todo o grid, né? E entre a volta 10 e 14, a gente viu vários pilotos optando pela estratégia de macios para médios, né? Da turminha dos maiores ali, demorou um pouco mais para eles começarem realmente a parar, né? O Magnussen, né, como sempre, né, fazendo alguma coisa, ele foi punido em 5 segundos porque ele queimou a largada, né? Na volta 16, né, o Russell e o Sainz, eles param para colocar pneus médios, né, foram os primeiros ali do topo, né, a pararem, né, e eles colocaram pneus médios, né. A Mercedes quase faz uma cagada enorme, porque ela se enrolou muito com o Russell e quase foi ultrapassada pelo Sainz nos boxes, né, mas aí o Russell conseguiu se manter e tudo, então pelo menos isso, né, como se diz, né. Na volta 17, já na volta 17 foi a vez do Hamilton parar para colocar pneus médios, né? E na volta 18 o Verstappen para, e aí fica dos que estão ali mais no topo, o Norris, o Leclerc e o Piastri são os únicos pilotos a não pararem, né? Eles optaram por uma estratégia completamente diferente, né? Na volta 19, o Hamilton faz uma manobraça em cima do Sainz, né? E o Sainz não faz corpo mole com isso, né? Ele tenta se defender do quanto podia, né? E ele ficou reclamando, né, de que o Hamilton espremeu ele e tudo mais, né? Mas é isso aí, né? É corrida, amigo, é corrida, né? Mas fazer o que, né? Na volta 22, o Piastri enfim para e coloca pneus médios, né? E na volta seguinte, o Norris e o Leclerc param e colocam também pneus médios, né? Só que eles já estavam algumas voltas já à frente, só que eles estavam algumas voltas depois de pararem em relação ao Verstappen, em relação ao Hamilton, em relação a esses outros que mencionei, né? Então ficou aquela expectativa, né? O Pérez, né, que apenas só com uma constatação, né, que inclusive foi punido, né, por conta da sua inteligência de andar com o carro quebrado no GP do Canadá, né, por toda a volta, para abandonar nos pitstops. Aí ele foi punido com uma perca de 3 posições, largou muito mais atrás. Ele fez uma estratégia de 2 paradas de macios, 2 macios, um médio e o outro macio novamente, né? Na volta 31, o Norris chega no Hamilton, né? Para mim, o Norris estava pilotando muito bem, né? Ele ultrapassa o Hamilton na volta 31. Na volta 35, o Norris ultrapassa o Russell, né? Inclusive foi o duelo muito foda, um duelo assim muito bacana entre o Russell e o Norris, né? Dividindo pista, os dois lado a lado por muitas curvas. Eu confesso assim que eu gostei bastante de ver esses dois fazendo esse tipo de coisa, né? Uma adrenalina, né, a mais, né, para essa corrida e tudo, né? Então acho que foi bem bacana. Na volta 37, o Russell para, tá? Ele coloca pneus duros e o Sainz também coloca pneus duros, né? Inclusive, quando o Sainz para, o Leclerc já estava bem atrás, já estava extremamente atrás já dele, já estava bem atrás já, então já estava pertinho de ultrapassar.
e o Russell e o Sainz, eles param juntos novamente, né? E eles colocam pneus duros, né? Da turma do topo, foi os únicos 2 pilotos a optar pelos pneus duros, né? Na volta 43, o Hamilton, que tinha parado uma volta depois do Russell, ele estende o seu segundo stint, na sua segunda parada, ele estende e vai logo para os pneus macios, né? E assim como o Verstappen, que também fez isso, né? Também os dois, o Hamilton e o Verstappen, optaram por não colocarem os pneus duros, né? E optaram para voltar a colocar... eles voltaram a colocar pneus macios, né? O Hamilton na volta 43 e o Verstappen na volta 44. E na volta 47, o Norris e o Leclerc, né? É isso aí, né? A Ferrari seguindo seguindo a estratégia dos outros, né? O Sainz parou nas duas paradas que o Sainz parou, ele parou na mesma volta que o Russell, e o Leclerc, nas 2 vezes em que ele parou na mesma volta que o Norris, né? E os dois, o Norris e o Leclerc, na volta 47, colocam pneus macios, né? Só que o Norris faz um pit stop muito ruim, e acho que esse pit stop, somado ao duelo que ele teve com o Russell, para mim foram fatores que culminaram na vitória do Norris, né? Não fossem esses parênteses assim que aconteceu com o Norris durante a corrida, acho que ele teria com certeza vencido, né? E na mesma volta, né? Na mesma volta, 52, o Hamilton ultrapassa o Russell e assume a posição 3, né? O Norris ficou muito tempo ali na casa de 5.6, 5.7, 5.8, muito tempo atrás do Verstappen nesse período de segundos de vantagem, né? Ali na casa de 6 segundos, 5.8, 5.6. Então, né, assim, acho que para mim o Verstappen fez a diferença justamente nesse ponto, né? E assim, um detalhe interessante, né, que o Russell até falou uma hora lá no rádio, é que ele falou, né, que os pneus duros estavam escorregando muito, né? E acho que é por isso, né, que você vê que Verstappen, que Norris, que Leclerc, que Hamilton, eles todos decidiram evitar os pneus duros, né? Talvez eles viram que não compensa colocar esses pneus, né? E o Sainz e o Russell colocaram, e realmente, né, de início até pareceu que eles tinham tido uma vantagem em colocar esses pneus, só que a gente foi vendo que eles dois, né, não dava, né? Na volta 55, o Sainz, ele deixa o Leclerc passar, né? Inclusive até fiquei admirado, né, porque afinal de contas tá essa guerrinha toda entre esses dois, né? Ao invés de se concentrar em terem um carro melhor, em concentrar em vencer corridas, essas coisas assim, né? Assim, não é claro que não compensa essa minha crítica, é uma crítica inválida essa minha, né? Tem que ter essa batalha mesmo e tudo, né? Afinal de contas, o Sainz não vai estar mais na Ferrari e tudo, mas eu acho que isso às vezes prejudica, né, o desempenho em certas horas. Mas assim, mas esse é o tipo de batalha que a gente muitas vezes quer ver e a gente acaba não vendo, né? A gente acaba reclamando que não existem essas batalhas, só que a gente é hipócritas demais, né? Mas enfim, mas o Sainz, ele deixou o Leclerc passar, e olha que o Leclerc nem tinha asa ali no momento em que o Sainz deixa ele passar, né? Então o Sainz, ele realmente jogou o jogo de equipe ali, bacana a atitude do Sainz, inclusive, sobre isso. Mas quando o Sainz fez isso, o Leclerc sumiu na frente, né? Ele sumiu, nem viu, não viu absolutamente nada, né? Passou e sumiu para frente. Na volta 59, o Alexander Albon é traído pelo vento, né? E sai da pista, né? Por que eu falo isso, né? É traído pelo vento, né? É muito eventual, assim, lendo um pouco mais matérias assim, tudo sobre esse GP. O GP da Espanha é conhecido como um dos GPs que mais sofre com a questão do vento, né? Então, em 2022, para vocês terem ideia, o Verstappen e o Sainz tiveram as suas corridas afetadas justamente por isso, né? Por causa de como o vento muda de posição, e isso afeta muito a aderência dos carros, né?
E naquela ocasião, em 2022, no mesmo GP da Espanha, na mesma curva, os dois saíram da pista, inclusive, né? E o Albon, ele saiu da pista, só que, tipo assim, ele não perdeu muita posição. A Williams estava horrível essa corrida, né? A Williams estava horrível, né? No limite extremo, né, o Leclerc tentava de tudo para tentar alcançar o Russell, né? O Russell, quando o Leclerc ele ultrapassa o Sainz, ele estava a 6,6 segundos do Russell, né? Isso faltando 11 voltas para acabar, né? Só que eu vi realmente assim que teve um efeito maior mesmo foi nas últimas voltas apenas, né? A previsão, inclusive, é de que não daria tempo mesmo para o Leclerc ultrapassar o Russell. Não tinha realmente essa previsão de que o Leclerc conseguiria chegar no Russell de qualquer maneira, né? Só que o Leclerc ele consegue fazer algumas últimas voltas ali muito boas e deu uma certa falsa esperança para todos nós, mas infelizmente não deu certo, né? E é isso aí, né? E a corrida encerra, né? Mais uma vitória do Verstappen, a vitória 61 do Verstappen, né? Primeiro pódio do Hamilton essa temporada. O último pódio do Hamilton foi em 2023 no Grande Prêmio do México, né? E também no decorrer da corrida, também com um detalhe a acrescentar, o Hülkenberg e o Tsunoda, eles foram punidos em 5 segundos porque eles excederam os limites de velocidade no pit lane, né? E é isso aí, né? Então, mas isso não afetou em nada, isso acabou não afetando em nada as circunstâncias da corrida, nem a posição de onde eles estavam, né? O Verstappen vence a corrida, né? Em primeiro, o Norris em segundo, Hamilton completa o pódio em terceiro, né? Ficou assim no final da corrida, tá? Só com constatação. Em quarto, o Russell, e por pouco o Leclerc ficou em quinto lugar, o Sainz em sexto, Piastri em sétimo, né? O Piastri, né, que fez uma corrida bastante movimentada também, né? Ele fez uma estratégia bastante semelhante ao do Norris, diga-se de passagem. Só que, por ele ter largado muito atrás, né, ele ficou à mercê disso, né? Mas assim, acho uma corrida até boa para ele, com certeza, né? O Pérez, o Pérez em oitavo, né? O Pérez que fez uma corrida até boa, assim, né? O que ele fez? Ele fez macios na sua segunda parada, depois optou pelos médios e depois optou pelos macios, né? Ou seja, ele fez 3 paradas nos boxes. E isso até que foi benéfico, né? Ele fez uma boa corrida de recuperação, né? O Gasly em nono e Ocon em décimo, né? A Alpine, né, que me fez a proeza, né, de contratar como consultor da equipe ninguém mais, ninguém menos que Flávio Briatore, né? Para quem não sabe, Flávio Briatore foi o chefe de equipe que pediu para Nelson Piquet Jr. bater de propósito na pista para fazer o seu outro piloto, Fernando Alonso, vencer a corrida do Grande Prêmio de Singapura e gerar uma das maiores polêmicas da história da Fórmula 1, né? Ele tinha sido banido da Fórmula 1, mas a Fórmula 1, com a sua competência da categoria de topo do automobilismo de sempre, resolveu trazer de volta Flávio Briatore, né? Eu me recuso a dar uma opinião a respeito disso, né? Tamanha incompetência da Fórmula 1 com relação a esse cidadão, né? Mas voltando ao assunto, né? Fora dos pontos está o Nico Hülkenberg em 11º, o Fernando Alonso em 12º. O Fernando Alonso, como eu já falei, né? Totalmente à mercê desse carro, dessa aberração desse carro, né? O Alonso, que inclusive teve uma corrida muito difícil, teve em alguns momentos da corrida, muita dificuldade em controlar o carro e tudo, o carro saindo muito assim, sabe, às vezes de frente e tal, assim, carro que muito difícil de equilíbrio, assim, pelo que eu notava e tudo, uma corrida muito ruim, assim, do Alonso por conta do seu equipamento que tinha em mãos, né? Zhou Guanyu em 13º, Lance Stroll em 14º, né? E em 15º, Daniel Ricciardo. 16º, Valtteri Bottas. 17º, Kevin Magnussen. 18º, Alexander Albon. 19º, Tsunoda, uma corrida horrível do Tsunoda, né?
e Logan Sargent em 20º, né? Inclusive, um detalhe curioso dessa corrida é que ninguém abandonou a corrida, né? Ninguém acho que eu não estou lembrado, pelo menos não de cabeça que agora, a última vez em que a gente viu esse tipo de coisa acontecer, né? Enfim, então ficou assim o campeonato de pilotos. Só um instantinho aqui, só pegar aqui. Esse aqui é certo. Bom, Max Verstappen em primeiro com 219 pontos, né? Uma eternidade depois, o Lando Norris em segundo, com 150 pontos. Agora o Lando Norris ficou em segundo, né? Acho que é a primeira vez que o Lando Norris está em segundo na carreira. Se eu não estou equivocado, mas eu acho que já ficou já em segundo. Não, acho que não. Acho que é a melhor posição que ele já teve já, né? Leclerc em terceiro, com 148 pontos. Sainz com 116 pontos em quarto. Pérez em quinto, com 111 pontos. Piastri em sexto com 87 pontos, Russell em sétimo com 81, Hamilton em oitavo com 70 pontos, Alonso em nono com 41, Tsunoda em décimo com 19 pontos, Daniel Ricciardo em 12º com 9 pontos, Oliver Biermann com 6 pontos em 13º, 14º, que é Nico Hülkenberg também com 6 pontos, 15º Gasly com 5 pontos, 16º Esteban Ocon com 3, Alexander Albon com 2 pontos em 17º, Magnussen em 18º com apenas 1 ponto, e Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Logan Sargent, respectivamente falando, estão zerados nos pontos, né? E no campeonato de construtores, a Red Bull com 330 pontos, né? A Ferrari com 270 pontos. Eu não duvido nada que a Ferrari logo vai perder essa posição se continuar assim, né? A McLaren em terceiro lugar com 237 pontos, a Mercedes em quarto com 151 pontos, a Aston Martin em quinto com 58 pontos, a Racing Bulls com 28 pontos em sexto, a Alpine, né, em sétimo com 8 pontos, em oitavo a Haas com 7, né, 7 pontos, em nono a Williams com 2 pontos, né, e a Sauber, Keke Sauber, diga-se de passagem, 0 pontos em 10º lugar. É a única equipe que até agora não pontuou. Então é isso que aconteceu nesse final de semana, né? Acho que se eu não estou equivocado, já no próximo final de semana é o Grande Prêmio da Áustria, né? Quero muito ver como é que vai ser o decorrer disso aí, mas é isso aí. Para mim, eu acho que a coisa boa que a gente pode tirar disso é o seguinte: o Verstappen, para mim, é o piloto do dia nisso tudo, tá? Nada me tira da cabeça isso, tá? Beleza, as pessoas colocaram o Lando Norris como consolação, ou seja, como for, mas para mim é claramente o Verstappen, né? O Verstappen que para mim, acho que cala a boca um pouco naquelas pessoas que falam que ele só ganha por causa do carro. Acho que tudo que está acontecendo no momento é muito por conta do Verstappen. Acho que o Verstappen tem um mérito importantíssimo, e assim como o Imola também foi mérito dele, e aqui também foi mérito dele, porque ele conseguiu gerenciar perfeitamente ali aquele ritmo ali para se manter ali na casa dos 6 segundos, dos 5,8 segundos ali, que foi extremamente crucial, né? E outra, né? O Verstappen, ele tem uma atitude que eu gosto muito, que eu gosto bastante, né? Que é aquela, ele não se hesita, né? Ele quando é para ultrapassar, ele vai ultrapassar, né? E eu falo muito disso porque eu acho assim, por exemplo, assim, que no início da corrida, todo o lance que para mim foi crucial nessa corrida, para o Lando Norris não ter vencido, um dos fatores, claro, né, que eu gostaria até de dizer, foi justamente do Lando Norris ficar muito tempo atrás do Russell, né, ali no primeiro stint, né? O Norris, ele ficava 6 décimos, um segundo, às vezes abria asa, às vezes não abria e tudo, e ficava esse trem, e o Verstappen logo na primeira oportunidade que teve de pegar o DRS, já ultrapassou. Então acho que tem muito do mérito do Verstappen nisso, né? Então não adianta a gente falar assim, beleza,
Para mim, esse lance de escolher das pessoas escolherem piloto do dia, muitas vezes é correto e tudo, mas muitas vezes é errado, porque não mostra realmente o potencial e a capacidade do Verstappen nessas situações, que acho que o Verstappen deveria ter sido sim piloto do dia, né? E eu não falei, né, a volta mais rápida da corrida. A volta mais rápida da corrida foi do próprio Lando Norris, né, na volta 51, 1 minuto, 17 segundos e 115, 1:17 e 150 segundos, né? Isso na volta 51. Mas então, pessoal, é isso aí mesmo que eu gostaria de dizer a vocês, né? Como eu falo, né? Beleza, a gente tem como consolação o fato de que a McLaren ela tem um carro muito consistente, muito constante, muito regular e que se adapta muito bem a mais pistas do que o próprio carro da Red Bull. Mas eu acho que a Red Bull tem como seu maior trunfo o Verstappen, que é, na minha visão, hoje, o melhor piloto do grid, né, que está, mais uma vez, fazendo a diferença, né? Acho que a gente tem que colocar essas coisas em questão no vídeo, né? Porque acho que é uma questão assim de meritocracia. Não se trata somente assim do Verstappen, mas ele tem o melhor carro, então é mais fácil para ele. Sim, cara, mas é uma questão de merecimento, é uma questão de que ele sabe aproveitar as oportunidades que a corrida dá, né? E o Norris, acho que em 2 ou 3 momentos nessa corrida toda, ele desperdiçou. Mais uma vez, assim, sabe? Eu acho que o Lando Norris está sendo excepcional essa temporada, mas ainda acho assim que ele ainda tem alguns pontinhos que às vezes a McLaren que teve no Canadá e muito do Lando Norris teve também nessa corrida. Inclusive a McLaren também teve culpa naquela parada, na última parada, nos pitstops mais lento e tudo. Então é como eu falei no vídeo anterior, né? Se quiserem realmente ter uma competitividade, se quiserem vencer novamente, tem que ter uma postura melhor, porque não é suficiente ter um carro constante se você está se sujeitando muito a errinhos mínimos, né? É tudo uma questão de detalhes, né? E os detalhes fazem as diferenças, assim como, mais uma vez, fez a diferença para o Lando Norris não vencer novamente uma corrida, né? Então, fica essa minha impressão. Quanto a Ferrari, vamos tratar de melhorar essa aberração desse carro, né? Porque eu quero acreditar que é porque primeira atualização, né? Ainda colher frutos dos resultados, colher dados e tudo, para quem sabe no Grande Prêmio da Áustria voltar com mais força, porque no exato instante, nesse GP, a Ferrari foi, evidentemente, a quarta força, né? Então é isso que eu particularmente penso. Pode ser que eu tenha esquecido de algum detalhe, né? Aí, mais importante aí da corrida, né? Sempre estamos sujeitos a isso, né? Mas é isso aí que eu particularmente penso sobre o que aconteceu com essa corrida, né? Uma corrida que para mim, eu acho assim que eu estaria superestimando essa corrida se falasse que ela foi muito boa, mas eu estaria também subestimando essa corrida se eu falasse que ela foi ruim, né? Então acho que ela foi um meio termo, uma corrida que deu uma impressão bastante positiva assim nesse lance das estratégias, de 4 equipes ali mostrando um resultado muito bacana, vendo a Alpine, né, se erguer, né, ali, né, até indo bem, né? Inclusive a Alpine hoje correu com o seu carro rosa, né, a versão rosa do carro da Alpine, né? Então assim, foi impressionante de ver isso, né, essa variação, né? Mas fica esse adendo aí sobre o que eu acho que está sendo crucial para esse campeonato ser cada vez mais decidido em prol do Verstappen, tá? E porque acho que ele é o melhor piloto do grid nesse momento, tá? Então, no mais, pessoal, é isso aí que eu gostaria de dizer a vocês. Um fortíssimo abraço a todos. Se quiserem deixar nos comentários o que vocês acharam dessa corrida, se eu esqueci alguma coisa, né? Mas, no mais, acredito eu que é isso mesmo, tá, pessoal? Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.